Shalom, louvado seja Deus, mais um dia que o Senhor fez, para que o nome dele seja glorificado na minha vida, na sua vida, em nossas vidas, porque ele nos fez para ser louvor e para a sua glória. Cada vez que a gente pensar nisso, a gente vai ficar na direção do Espírito Santo, porque só na direção dele a gente pode ser para o louvor e para a glória de Deus. Então você acorda, já começa a ver o que é que o Senhor, Espírito Santo, tem para você no amanhecer. Eu falei ontem, quem estava comigo ontem sabe o que é que ele tem para você quando você abre os seus olhos. O que ele quer logo de você é adoração, gratidão, porque você dormiu e acordou, porque o Senhor te sustentou. Só ele nos faz habitar em segurança. Então estamos aqui agradecidos ao Senhor e querendo relembrar vocês que essa live já está sendo gravada para o YouTube. E você pode depois revisar e o que não entender, revise. O que não entender, aí já sabe. Telefone 34216143. A gente coloca a nossa máscara, não é? Eu não ando sem ela não. Eu, antes de tudo, meu Senhor, não é? Mas ela está aqui. Agora eu estou falando, aí por isso eu estou sem ela. Mas por que ela? Em obediência às autoridades, não é? Porque na verdade, no perigo que nós estamos, não tem nada que venha deter esse inimigo, senão o nosso Deus. Só Deus detém, só Ele vai paralisar, vai acabar com isso. Eu estou aguardando nele, mas eu tenho que obedecer às autoridades. Então nós podemos nos encontrar com a nossa máscara e conversar sobre assuntos concernentes ao reino de Deus. O principal dele é a palavra. O assunto principal do reino de Deus é a palavra. Então, além de vocês terem os vídeos, também vocês têm a chance de conversar conosco. Não esquecer que o apóstolo Elias também está no meu canal, com as lives que ele faz na hora das 19 horas, e que vocês também devem repassar. E aqueles que têm, for mais ousado ainda, envia para os amigos, envia para as pessoas da família os nossos vídeos, porque o Senhor quer fazer uma grande obra. São os últimos dias da igreja da terra e a era digital está a nosso favor. Não deixe o inimigo tomar conta da era digital, não. É para os filhos de Deus percorrer a terra com a palavra através da era digital. Isso é de Deus. Agora o povo de Deus se acovardou e o inimigo tomou a dianteira. Mas vamos tomar de volta, vamos entrar no mundo inteiro através da internet, levando a palavra, porque a palavra é viva e eficaz. Êxodo 29. Deus queria um reino de sacerdotes. E não foi diferente o que ele queria, ele já fez isso. Nós somos a geração eleita, sacerdotes do Senhor. Então, desde o princípio, o desejo do Senhor era esse. Mas você sabe, ele como um pai maravilhoso, ele sabia que tinha que ir indo devagar, não é? Com toda, assim, bem de acordo com como reage o ser humano. Olha que esse processo todo era preparando para Cristo. Tudo apontando Cristo. Era a maneira do Senhor estar nos adaptando ao que haveria de vir. E ele já veio. E nós somos esses sacerdotes. Mas aqui nessa primeira aliança, já é isso que Deus está treinando o seu povo. Deus queria um reino de sacerdotes, onde tanto a nação, tanto os indivíduos tratavam com ele diretamente. Ele queria a nação israelita, como ele queria todas. Mas sabe, está difícil a dele, imagine as outras. A dele foi essa dificuldade toda, especial, né? E as outras nem sequer querem saber do que está se passando em Israel. Mas aqui ele queria tratar com o povo e tratar com a nação e com cada pessoa individualmente, através desse processo aqui que vocês têm visto nesses capítulos 21, 22, 23, 24, já estamos no 29, o Senhor trabalhando em cima disso na nação israelita e nós estamos vendo tudo direitinho, para nós vermos como é incondicional o amor do nosso Deus. Que Pai maravilhoso! Esse é Pai, cuida bem dos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos aqui vendo, nesse capítulo 29, o propósito de Deus. Era esse.
um reino de sacerdotes. Uma nação que tanto os indivíduos, a nação e os indivíduos sendo tratados diretamente por ele, não haveria outro rei, Deus não tinha esse plano. O povo pecava, e então o povo pecou, então apontou os sacerdotes da tribo de Levi, estabeleceu o sistema para aproximarem-se dele, porque o povo pecou, não conseguiu. E aí ficou a tribo de Levi. Mas era o povo todo, sacerdotes do Senhor. Infelizmente, Israel teve dificuldade. E graças a Deus que nós temos Jesus. Porque senão seria do mesmo jeito. Nós íamos fazer o mesmo que os israelitas fizeram. Nós temos como referência desse assunto Hebreus capítulo 10, de 1 a 14. Você dá uma lida em Hebreus capítulo 10, de 1 a 14, você vai estar confirmando, vai estar revendo o que eu estou falando aqui nessa introdução. Aí você encontra a expressão consagrarás. Esse consagrarás quer dizer encherás a mão, em hebraico. Encherás a mão. A unção, o ungido, o consagrado era nesse sentido. Encherás a mão. Essa expressão, encherás a mão. Terá poder na mão. Onde você tocar, coisas maravilhosas acontecem. Então faz a diferença de alguém que é consagrado ao Senhor. Não é em vão que você pede, apóstolo, pega aqui, toca aqui minha cabeça, não é assim? Não é em vão que você faz isso. Porque é assim que acontece. Aquele que é consagrado ao Senhor, as suas mãos sai virtude, vem poder. Jesus, o sacerdote dos sacerdotes. O que acontecia? Alguém tocava nele, sendo com fé, recebia. E se ele tocasse em alguém, recebia. Então faz diferença alguém consagrado ao Senhor. Todos são filhos de Deus, todos têm o Espírito Santo, mas o Senhor tirou alguns para apóstolos, mestres, profetas, não é? Então sempre tem algo mais nessas pessoas que o Senhor consagra para a grande obra dele aqui na terra. Os detalhados rituais que vocês estão vendo, que nós estamos vendo aqui no capítulo 29, eram em parte para adoração, por controle de qualidade também, esses rituais, para que houvesse tudo bem qualificado, tudo bem direitinho. Então tinha que ter esses rituais, esses sacrifícios todos só acompanhava quem tinha realmente compromisso com Deus. Então tinha que ter isso, porque aí determinava quem queria e quem não queria. Então aí esses rituais que a gente acha muita coisa, era necessário. Não podia deixar de ter, porque esse que é dar o controle de qualidade. Também por causa da adoração, que o Senhor é santo, santo e requer tudo do melhor. Então não tinha que ser diferente. Agora, outra expressão que está aqui nesse capítulo 29 de Êxodo. Farás chegar um novilho. Arão ainda não havia sido consagrado, mas Moisés fazia essa parte, enquanto Arão não havia sido consagrado. Imolarás o carneiro, sempre representando a Cristo, né? Aquele carneiro que era oferecido, era representando a Cristo. Nós já fizemos tudo, já falamos tudo isso, mas já disse a vocês que Deus já gosta de uma repetição, porque o povo dele precisa de repetição. Ele repete desde o capítulo 21 de Êxodo, que ele está falando coisas que a gente, hoje no 29, estamos vendo coisa que foi falado no 21. E ele vem repassando detalhes por detalhes, porque o povo de Israel, com todos esse repassar, com tudo isso, ainda esqueciam. E se fosse nós, faríamos a mesma coisa. Por que nós sabemos disso? Porque Cristo veio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de uma vez por todas. Deu a sua vida, tomou sobre si os nossos pecados. Chegou na parte pior tudo que foi o pior foi no momento que nossos pecados estavam sempre sobre os ombros dele, e ele sem a presença do Pai por alguns segundos. E ele diz lá,
Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Essa foi a parte mais dolorosa. As costas dele rasgadas, sangrando. Não foi o pior. As mãos e os pés com os pregos cravejados, não foi o pior. Aquela lança nas costelas, o sangue derramando, não foi o pior. Ele está nu na cruz, não foi o pior. Era uma vergonha para os judeus mostrar as axilas. Imagine que ele estava semi-nu. Só tinha uma tanguinha. Imagine a situação de vergonha para Jesus. Mas não foi o pior. O pior foi quando ele recebeu sobre ele os nossos pecados. E ali o Pai se afastou, porque o Pai não pode ficar onde está o pecado. Então se afastou e ele recebeu aquilo sozinho. Deus meu, por que me desamparaste? Então depois disso tudo, que a gente sabe que o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu por nós, nós somos capazes de esquecer de não sermos gratos, não temos que pagar nada, mas temos que ser gratos. É pela graça, mas temos que ser gratos. A graça nos dá condição de sermos gratos, porque o Espírito está dentro de nós. Então nós temos toda a possibilidade de sermos gratos a cada dia. E a gente esquece. Então não temos como criticar Israel. Todos esses lembretes aqui, mas eles não tinham o Espírito Santo dentro. Muitos lembretes, muita coisa, repetindo. 5 capítulos falando, 5 não, desde o 21, já estamos no 29, repetindo, falando coisas que Deus já tinha falado, repetindo. E eles tiveram todos aqueles problemas que vocês sabem. As dificuldades todas que tiveram. Então, demos graças a Deus porque eles falharam, mas Jesus veio. E agora sejamos diferentes. Nós estamos capacitados pelo Espírito Santo. Só é abrir os olhos e sentir que tem a presença. E aí, Senhor, me ajude. Espírito Santo, o Senhor veio para me ensinar. O Senhor veio para me consolar. Qualquer coisa nesse dia o Senhor me consola. Qualquer necessidade de aprendizado o Senhor que me ensina. Então começa os passos, Ele já vai te ensinando. Direção, lugar secreto. Já vai te ensinando, cuidar da família. Já vai te ensinando deveres com o seu próximo, pregar o evangelho. Porque a melhor coisa que se pode fazer pelo próximo é anunciar Jesus. Ele já vai te ensinando o dia inteiro. E te consolando devido às aflições que você vai fazer. Tudo isso no meio das aflições. Ou você queria estar de boa assim, né? Ele disse, no mundo tereis aflições. Então é no meio das aflições, você não tem que esperar passar a aflição para você saber que precisa pregar o evangelho. É no meio das aflições. O apóstolo Elias, desde que casou, no meio das aflições, pregando o evangelho. Antes eu não sei direito, porque eu não estava com ele, mas sei muito bem que são 50 anos de casado, ele no meio das aflições pregando o evangelho. Logo de primeiro, um filho especial. Você sabe o que é um filho especial? Ele lado a lado comigo, pregando o evangelho, não paralisou. Então vocês têm um apóstolo que já é exemplo do que eu estou falando aí, não paralisou. Não é pouca coisa não, agora mesmo nós estamos aqui, né? Estamos trabalhando, né? Mas ele com 70 e com 72 anos, 5 horas da manhã já tem um filhinho para dar banho. Quem é que dá? Ele. 5 horas da manhã eu tenho que estar com um cafezinho na mesa. Quem é que faz? Eu. Com a ajuda de quem? Do Espírito Santo. Então, queridos, não tem negócio de esperar passar a aflição não, viu? A nossa obrigação é estar pregando o evangelho, fazendo discípulos. Mateus 28, 19 a 20. Jesus está voltando, a segunda vinda está aí. Você está querendo que tenha uma terceira? Não vai ter não. Só tem a segunda vinda, aí encerrou. Aqueles que são dele, vai habitar com ele. E se você é filho, você sabe muito bem o que tem que fazer. Gerar outros irmãos. Gerar outros irmãos. Assim como Jesus se tornou primogênito, nos gerando, a missão ficou para nós, gerarmos outros irmãos. Então, hoje é um grande dia. Por quê? Porque você tem vida, sua vizinha, para você ganhar. Tem seu colega de trabalho para ganhar, colega de faculdade. Hoje é um grande dia, onde o Senhor fará maravilhas na minha vida e na sua. Mas a gente não pode sair. Não pode? Olha aí a internet, os filhos das trevas estão fazendo reboliço através da era digital. Vão nos confins da terra, mexe com o inferno, faz tudo. Então os filhos de Deus
tão soltos, tão livres, tendo o celular na mão, não é para a gente ficar assim com ele, só fazendo selfie. Não é para isso, não. É para a gente, enviar mensagem no mundo inteiro. Pregar o evangelho ao mundo inteiro. A palavra não volta vazia. Então, vamos pregar. Então, é isso. Eu estou aqui parada. Eu estou nesse Êxodo 29, falando de chegar. Nós estamos falando, fará chegar o novilho. Foi essa parte que nós ficamos. Então, isso relembra Cristo, lembra Cristo. Imolarás um carneiro, relembra Cristo. E aí eu não tenho como não falar de Cristo. Porque essa é a nova aliança, cheia de bênção para nossas vidas. Maravilha de Deus, poder de Deus nas nossas vidas. Vamos ver aqui a gordura. Está falando da gordura que era queimada. Levítico 3:3. O redenho também é mencionado. É aquela parte da membrana do fígado. O fígado é coberto por uma membrana e aqui ele recebe o nome de redenho. Então esse aí também era para ser queimado. A gordura era queimada. E até bom, viu? Deus é lindo demais. Quando ele faz para a glória dele e para a bênção das nossas vidas. Tudo que a gente faz, que deve fazer para a glória dele e não esquecer que é bênção em nossas vidas. Porque a gordura sendo queimada, o que acontece? Não tinha os problemas de colesterol. Era para o Senhor. Subia em forma de fumaça. E o homem não comia gordura. E aí, não tinha esse colesterol todo que está vendo na terra, né? Impedindo que a gente esteja fazendo a obra com mais eficácia. Porque com saúde a gente trabalha melhor, não é verdade? Mas o Senhor é misericordioso. Então vamos pedir a Ele para nos curar de todos os problemas que surgiram em nossas vidas por causa das nossas próprias desobediências. E e tendo essa saúde, usarmos totalmente para o reino de Deus. A carne também era queimada, fora do arraial. Era o sacrifício pelo pecado, era dedicada àquela carne queimada, sacrificando pelo pecado. Levítico 4, de 11 a 13. Então, de modo semelhante aconteceu com Cristo. Tudo aqui é figura, tudo aqui é símbolo, tudo aquilo é apontando a Jesus. Então, do mesmo modo, Jesus também foi fora do arraial, fora da porta da cidade, foi fora de Jerusalém. Aqui já estava mostrando isso. A carne era separada e queimada fora do arraial. O sacrifício pelo pecado. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, também esteve fora das portas de Jerusalém, sendo sacrificado. Então esse Deus é maravilhoso. Um carneiro para holocausto dedicado, outro carneiro aqui, dedicado para holocausto, aí já era como tipo confirmação da obra que já tinha sido feita. Um carneiro como holocausto dedicado especialmente para essa confirmação. Consagrado com a consagração plena. Nós temos esse comentário em Levítico 1, de 13 a 17, Levítico 1, 9, 13 e 17. Tomarás outro carneiro. Não, esse é o primeiro. Agora aqui tem, tomarás outro carneiro para mostrar a plenitude do sacrifício. Do primeiro sacrifício. Esse primeiro carneiro, o holocausto, e o outro que era também morto para sacrifício, era para confirmação, para a plenitude. Vamos dizer assim, você recebeu Jesus e você tem o Espírito Santo. Mas quando ele vem na plenitude, aí é outra história, não é? Você recebe e começa a andar com o Espírito de Deus. Aí depois você se dedica a Ele, você se entrega a Ele, já é Ele que te carrega, não é você mais que carrega Ele, aí já é a plenitude. Então aqui esse carneiro, a repetição era nesse sentido, o primeiro e o segundo. O segundo era a plenitude, a confirmação daquela obra que já tinha sido feita. Tomarás o sangue, tomarás o seu sangue. A aplicação do sangue do carneiro nos sacerdotes era especial e significava o ato culminante da consagração. Tomarás do seu sangue. Eu quero mais uma vez abrir um parênteses aqui.
Eu presenciei tudo isso com 7 anos de idade. Então, vamos avançar no evangelismo? Eu fui tirada de um ambiente onde não se considerava a morte de Jesus. Se repetia tudo isso. Com 7 anos, Jesus me tirou de um inferno desse. Então, não vamos ficar sentadinhos, acomodadinhos em frente ao televisor, somente ouvindo músicas gospels, não. Porque do seu lado pode ter alguém fazendo isso. Aconteceu isso com aquela pessoa que me ganhou para Jesus aos 7 anos de idade. Do lado da casa dele tinha eu e minha mãe fazendo isso aqui. E não é mais tempo de fazer isso. Já passou, Jesus já veio. Ele tomava o sangue. Na presença de uma menina de 7 anos. Ele bebia o sangue. Ele estava ali com aquele animal sendo morto na minha frente. A minha mãe, com ignorância espiritual, participando de tudo aquilo. Tudo isso eu presenciei. Era perfeito, porque tem aqueles que fazem o ritual perfeito como está na Bíblia. Aí se dá por o maior. Aquele que tem maior pacto, aquele que consegue, esse mesmo, que minha mãe vivia, era aquele mais famoso na terra que nós morávamos. Mais famoso, porque ele fazia todos esses passos. Vinha gente de todo quanto era lugar. E a minha mãe frequentava esse lugar. Será que você não tem uma vizinha fazendo isso? Eu fui salva assim, com alguém que se preocupou. Via quando minha mãe subia com aquelas vestes, aqueles rituais todos. Aí um dia ele tomou coragem e falou para minha mãe, Êxodo 12. Nós somos desafiados a enfrentar situações como essa. A terra está cheia disso. Pessoas continuando a sacrificar, dizendo que está fazendo para Deus e não é para Deus. Jesus já mandou, já veio. Já deu o seu sangue por nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de uma vez por todas, não precisa mais matança de nada. E você pode estar junto de alguém fazendo isso. Isso é muito sério. Precisamos conhecer nossos vizinhos, nossos colegas de faculdade, nossos colegas de trabalho, as pessoas. Porque só você conhecendo, você sabe a que nível Satanás tomou conta daquela vida. Quem diria, né? Dentro da minha casa, alguém observando, um filho de Deus. E aí, de repente, estou eu aqui, salva desde os 7 anos de idade. Então, é muito sério, querido. Não brinquemos com Deus, não. Jesus está voltando. E o mundo está cheio de pessoas com rituais lindos, que não é de Deus. Já passou. Eles pegam na Bíblia e copiam, mas já passou. Jesus já está vindo, ele já veio pela primeira vez, já deu a sua vida de uma vez por todas, e ele já está vindo buscar a igreja. Nós vamos continuar na frente do televisor de não sei quantas polegadas, somente assistindo músicas gospels? E quem quiser que vá para o inferno? O mundo está cheio disso, de ocultismo. Está cheio disso, queridos. E Satanás, ele leva vantagem quando as pessoas se apegam a ele no espiritual. Porque é impactante. É lindo, só que o espiritual que Deus quer em minha vida e na sua é o Espírito Santo, transbordando, como está escrito em Efésios 5:18. Cheios do Espírito Santo. É esse o sobrenatural que Deus quer na vida de cada um de nós. E só pode ser através de Jesus. Então vamos anunciar Jesus? Pode ser que um vizinho seu esteja na mesma situação que eu e minha mãe. A gente achando que estava tudo lindo. Era perfeito. Tudo como está aqui na Bíblia. Só que não se faz mais. Jesus Cristo já veio. Deu seu sangue por nós. Foi morte de cruz. Então não pode, de jeito nenhum, a gente deixar as vidas morrendo, indo para o inferno, com rituais semelhantes a esse, enganadas, pensando que estão servindo a Deus. Então louvado seja o Senhor, porque tudo isso já passou e Jesus Cristo já veio. Então, já falei, né? Tomarás o sangue, era desse jeito. O sacerdote fazia isso. Tomava o sangue, todo aquele sacrifício, tudo isso, era isso que eles faziam. A orelha, em relação à orelha, essa parte aqui do capítulo 29 de Êxodo, onde fala da orelha, da mão direita, do do Vocês sabem que tudo é apontando o evangelho, né? Ouvido, vocês vejam o cuidado que eles tinham, que Deus mandou que eles tivessem. O ouvido, como hoje sabemos na nova aliança, é para nós estarmos ouvindo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, você vai encontrar o Senhor falando sobre isso.
A fé vem pelo ouvir a palavra. Lá já tinha isso simbolizando. Eles estavam atentos lá, tinha que ungir, botar o sangue, passar o sangue na orelha para ouvirem bem. Era ungido com sangue, era o sangue passado na orelha, na mão direita, no pé direito. Isso era em relação às atividades, para eles serem ágeis, rápidos, em tudo quanto fosse fazer para Deus. Então está aqui a orelha, mão direita, pé direito, tudo era simbólico. Quem é o nosso pé direito é Jesus, nossos ouvidos tem que ser Ele, o tempo todo, através do seu Espírito, nos fazendo assim, atentos a tudo quanto Ele fala. E o caminho, o pé direito, caminho para salvar as almas, tudo isso já estava simbolizando lá, aqui em Êxodo capítulo 29. Tomarás o sangue sobre o altar, e do óleo da unção, e os aspergirás sobre Arão. Aí sobre Arão, sobre o Arão que já ia ser o sacerdote, né? Por enquanto Moisés estava fazendo os rituais, mas Arão já era a pessoa escolhida. Então era colocado o óleo com sangue, que era para a santificação. E da santificação por meio do Espírito Santo hoje. Hoje é o Espírito Santo e a palavra. E ali já simbolizava o óleo e o sangue. Já estava sendo símbolo para hoje. Hoje é o Espírito de Deus e a palavra, para que haja santificação em nossas vidas. A palavra nos purifica, nos lava, restaura a nossa mente. Então, louvado seja Deus. Dá uma lidinha em Romanos 3, 23 a 26 e Romanos 15, 16, para confirmação do que eu estou falando. Coxa direita, tudo isso está aqui no capítulo 29 de Êxodo. A coxa direita, porção do sacerdote, e também era queimada quando fosse a favor dos pecados dele. A parte dele, que era a coxa do animal, ele podia comer, também poderia ser sacrificada em favor dos pecados, que o sacerdote também pecava. Só teve um que veio que não pecou, que foi Jesus. Então eles precisavam também de serem liberados dos pecados. Então havia um momento em que aquela coxa, que era determinada, a coxa do animal, que era determinada para eles comerem, era colocada como sacrifício. Também o pão, movendo-as de um lado para outro, movendo o pão de um lado para outro. Moisés movendo as mãos de Arão, que recebia aquele pão, de um lado para outro. Então, são os rituais, tudo isso apontando para o que haveria de vir. E Deus mostrando como é a santidade dele, as exigências todas, é para que eles percebessem que Deus é santo, santo, santo. Então até o pão que não recebia era assim, movendo para um lado para o outro. Para frente, para mostrar que pertencia a Deus. E para trás, para mostrar que ele devolvia em forma de bênçãos para nós. Não é assim hoje? Tudo que a gente faz para o Senhor, entrega para Ele, Ele nos devolve em forma de bênçãos. Quando você entrega o dízimo, dá devolvido em forma de bênçãos. Janelas do céu se abrem. Quando você entrega as ofertas, devolvida em forma de bênção. Quando você entrega as primícias ao sacerdote, devolvida em forma de bênção para a sua família. Então Deus nunca quer nada para Ele, não precisa, é só para nos devolver. Quanto mais você entrega para Ele, Ele vai devolver. Então aprenda isso. Desde o princípio já foi assim, na velha aliança já era assim. Quando Moisés recebia o pão nas mãos, colocava, quando Moisés estava, deixa-me ver, eu estou aqui no pão, né? Quando estava entregando o pão para o sacerdote, era movendo as mãos, não ficava parada, indo para Deus e voltando em forma de bênçãos, indo para Deus e voltando em forma de bênção. Hoje você recebe da mesma maneira, da maneira mais especial, é claro. Tudo que você entrega para o Senhor nunca fica para Ele, Ele não precisa de nada, Ele só quer para ver a sua fé e para te devolver. Quando você entrega o dízimo que você não sabe nem como fazer, cheio de dívida, não tem o que comer, não tem nada, eu vou entregar o dízimo? Pois é, Ele vai devolver, restituir, de uma maneira que você vai ter para dar. Você que não tinha nada,
Verdade, como é que eu vou dar o dízimo? O único dinheiro que eu tenho aqui é para comprar o pão. Entregue, que ele vai devolver, para você ter o pão para dar. Tudo é fé. Deus só quer saber de fé, é o que agrada a Ele. Ele deixou bem claro na sua palavra que o que agrada a Ele é fé. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Então faz isso em nome de Jesus. Falamos do pão, tudo isso está aqui no Êxodo capítulo 29. Vocês estão acompanhando, se não tiver, depois vocês param, vou ler tudo direitinho. A porção, tua porção, Moisés que estava atuando como sacerdote, recebia também a coxa do carneiro, como já foi dito, era a porção do sacerdote. Moisés estava atuando como sacerdote, ele recebia essa coxa do carneiro para a alimentação dele, e no caso que ele quisesse, sentisse que deveria, precisava de também ser perdoado dos pecados, ele entregava essa porção que era para ele comer, para sacrifício diante do Senhor. Obrigações devidas. Oferta do sacerdote é custeada pelo povo em geral. Essa é uma obrigação do povo, custear a oferta do sacerdote. Já viu o privilégio do sacerdote? Tem privilégio, foi Deus que deu, o que posso fazer? É Deus que dá o privilégio. Então, até a oferta do sacerdote é custeada pelo povo em geral. Ah, nós não dava primícia, mas é assim. Mas era para custear a entrada, a oferta dele. O apóstolo vai para Israel. Mas eu não dou a primícia, mas a nossa obrigação era custear a ida do apóstolo a Israel. A nossa obrigação era essa. Pela velha aliança e muito mais pela nova. A nova é tudo muito mais, porque agora nós temos o Espírito Santo. Temos capacidade de fazer muito mais. Não vamos julgar Israel que eles não tinham o Espírito Santo dentro. Agora nós, Jesus já veio e deu o seu Espírito para nós. Então, nós temos a obrigação de fazer isso. De pagar a ida do apóstolo para Israel. Você tira por aqui. A oferta que ele dava era custeada pelo povo. Então o apóstolo vai a Israel para bênção para nossas vidas, porque Deus determinou assim, então nós é que devíamos custear. E você vê que na nova aliança tudo é tão mais, tudo mais, que você encontra em Gálatas 6,6, o Senhor dizendo que aqueles que têm os seus bens para dividir com o sacerdote. Então é tudo mais, por causa do Espírito Santo, que nos capacita para fazer tudo mais do que pela lei. A lei só era para matar, o Espírito é para vivificar. Porque você faz tudo, é nele, no poder dele. Ele veio, então pronto, ele capacita, ele que faz. Então não é mais você. E no tempo da lei você pelejava para fazer, nunca conseguia e morria. E hoje não, o Espírito que vai fazer tudo. Então está aqui só disponível para ele. Tem que estar disponível, não é claro. As vestes santas eram conservadas para os sucessores. As vestes do sacerdote passavam dele para seus filhos. Aqueles que sucediam, eles revestiam aquelas vestes e nos primeiros dias, 7 dias da semana, vestia. Aquele que fosse consagrado. Pão, depois de tirar a porção que pertencia ao holocausto, então podia ser, o sacerdote podia comer. Mas primeiro tinha que tirar a porção para o holocausto. O estranho não comia dela. Está em Êxodo 12, de 19 a 20. Não era para o estranho, era para eles, os israelitas. E hoje Jesus Cristo está aqui, já está conosco, o seu Espírito, ele já deu a vida, já está vindo a segunda vinda aí, está se aproximando. E nós sabemos que com ele, a nova aliança é tudo mais excelente. Nem se compara com a antiga aliança. Se sobrasse alguma coisa, não dava para os estranhos. Tudo era para eles e nada para estranhos. Desse pão que era colocado
como alimento. Então nós vamos encerrando, graças a Deus, dessa vez eu consegui o capítulo todo com muita luta. Êxodo 29, graças a Deus. E aqui vocês só é repassarem e qualquer dúvida nós podemos, melhor dois do que um, né? Podemos estar comentando esse assunto. Mas eu tenho certeza que tudo vocês estão entendendo, que estava apontando para Cristo, esses capítulos todos, de 21 até o 29, é para isso. Não é para a gente repetir nada. Estava apontando Cristo e ele já veio e já está voltando para vir buscar a sua igreja. Isso é o suficiente para nós. Estejamos só atentos que a volta dele está próxima para buscar a sua igreja. Amo vocês. Deus abençoe a todos. Tenho certeza que o Senhor tem nos feito conhecê-lo mais pela sua palavra. E essa é a proposta. Por isso que estamos aqui. Oséias 3:6. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Beijo no coração.